extremamente elevada, né? Então, às vezes, o indivíduo ele desenvolve o que a gente chama de síndrome de burnout, ainda não tem o quadro depressivo instalado, e ele procura o médico. Ele fala assim, ó, não, eu quero... Aí você vai orientar, entender o processo, você vai começar a explicar que a medicação pode ajudar naquela fase, mas se não for associado a uma mudança nesse contexto geral, não vai ter um benefício a longo prazo. Ele fala, não, eu quero tomar um remédio para me aguentar fazer o que eu estou fazendo. Então as pessoas, o materialismo está tão forte que as pessoas eles abrem mão de sua qualidade de vida para manter aquilo ali. Então, nesse processo, a terapia, a psicoterapia, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela vai promover o que a gente chama de ressignificar. Então, esse indivíduo está fazendo isso porque na mente dele o sucesso profissional, o sucesso financeiro é extremamente importante, talvez o mais importante para ele. Então, o processo psicoterápico ele vai ter uma ação benéfica quando ele começa a mostrar para esse indivíduo que é bom ter um sucesso profissional, mas se isso não for associado a uma qualidade de vida, no núcleo familiar, uma saúde, isso não vai ter muito, né, usufruto. Então, nesse processo aí, a psicoterapia ela vai dar um engajamento longitudinal para o paciente. Isso às vezes fornece, nos dá a capacidade de entrar com a medicação por um período curto, o paciente estabilizou, você faz um período de manutenção e retira essa medicação e o paciente leva a vida, né? Mas se não tiver associado, por isso que o tratamento ele tem que ser combinado, medicamentoso em alguns momentos, associado à psicoterapia, né? Porque é o que vai dar um suporte aí ao longo da vida. Ok? Você quer um microfone? Oi, boa noite. Eu fiquei sabendo do quadro da minha família. Você falou seu nome ali, tá? Júlia. Eu fiquei sabendo de um quadro da minha família que a depressão ela foi provocada por uma mudança no sistema da pessoa e que atingiu a glândula pineal. Então, uma coisa biológica, quer dizer, provocada por uma doença. Como é que ela teve uma mudança no sistema nervoso? Ela teve um problema, tá? Que atingiu todo o corpo dela, alteração do ferro, né? E que isso aí alterou a glândula pineal. Sim. Então ela tem que tomar medicamento porque a glândula pineal foi alterada. Quer dizer, com a glândula pineal alterada, ela tem um quadro depressivo. Sim. Certo? Então a pessoa ela vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Tem como... A causa orgânica, assim, o quadro depressivo ele pode ter diversas origens, né? Inclusive a gente tem causas orgânicas que produzem o quadro depressivo. Um exemplo talvez que todo mundo já tenha tido contato. Tem pessoas que têm uma disfunção da tireoide. A tireoide ela produz um hormônio que estimula o nosso organismo, o metabolismo. Quando esse hormônio ele está reduzido, a pessoa ela manifesta-se como um quadro depressivo, né? Então, qual que é o tratamento para essa condição? Não é você entrar com um antidepressivo de cara. Muitas vezes acontece isso. Você tem uma investigação, você entender que aquilo ali tem uma causa orgânica e repor o hormônio da tireoide, né? No caso da pituitária, aí tem uma relação importante com a tireoide também. Só que o dela é mais amplo, né? Além da pituitária, é como se fosse o centro ali. Então, ela vai ter manifestações, provavelmente, dependendo da alteração, para o resto da vida. Vai ter que usar a medicação de suporte, né? Então, aí é um quadro extremamente orgânico, né? Então, um hormônio em nível baixo produzindo um quadro depressivo. Esses casos orgânicos, eles são em porcentagem, porque a gente viu uma grande... Até me assustou a porcentagem de depressão, né, em adolescentes, em pessoas hoje. Me assustou porque eu não sabia que era tão alto. Muito prevalente. Né? Eu vim para a palestra porque eu achei muito interessante, a Michelle me convidou, eu achei fantástica, mas assim, eu não sabia da gravidade disso aí. E essa porcentagem de pessoas depressivas por causa de problemas físicos... Aquela porcentagem que eu te mostrei, não tem nada de orgânico ali. Ali é um episódio depressivo mesmo. Quando a gente fala o transtorno depressivo maior, a gente está falando que é um transtorno que não tem uma causa orgânica e está relacionado a todo esse contexto que a gente falou, né? O quadro depressivo induzido com patologia orgânica é outro quadro. Ele tem uma prevalência um pouco menor, mas também é importante. Ele tem a mesma manifestação dessa, só que a gente justificaria isso só pela alteração orgânica, né?
Então tem algo orgânico, um hormônio lá que está em falta que vai deprimir mesmo. Assim como uma pessoa, por exemplo, quando tem uma produção a mais na glândula tireoide, ela pode desenvolver, ela pode mimetizar um quadro de ansiedade. Por quê? Porque ativa demais e às vezes induz um transtorno de ansiedade com base orgânica. Tá? Então é importante distinguir essas questões orgânicas. Né? Mas esses números que a gente mostrou aqui é do transtorno depressivo maior. Ele não é associado a uma causa orgânica. Tá? Obrigada. A relação de curiosidade, a Igreja Presbiteriana ela faz um projeto para que todos os membros orem pelo seu pastor, porque o pastor tem uma grande carga e a maioria dos pastores, tem vários pastores que cometem suicídio pela carga que a igreja traz a ele. Sim. Qual é seu nome? Bárbara. Bárbara falou num assunto ali que eu falei assim, eu vou falar sobre isso e esqueci. O número de pastores e líderes, não só de pastores, mas de líderes religiosos com episódio depressivo ou com quadro depressivo em si, é extremamente alarmante. Né? Assim, eu faço acompanhamento de pelo menos, se eu não me engano, 3. Né? Então, as lideranças religiosas, né? Por quê? Porque são pessoas que recebem esse impacto da sociedade, né? Estão ali de frente, direto. Às vezes, né, alguns têm esse estigma ainda de não poder falar sobre isso, né? O índice de suicídio entre pastores, assim, tem alguns estudos mostrando que é maior do que na população geral. Então é um dado que a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que falar sobre isso, né? Por isso que eu acho que momentos, né, como esse, acho extremamente importante, viu, Jonas? Parabéns pela iniciativa, assim, acho que uma visão bem sensível em relação, né, ao que nossa sociedade está enfrentando, né? Acho que vem disso também, né? As pessoas que têm posição de liderança, elas têm que ter uma maior sensibilidade para perceber o que está acontecendo, como que pode ajudar ali, para onde é que a sociedade está indo, e isso na juventude tem sido algo extremamente, assim, desorganizador, né? Tanto para os jovens quanto para quem está em volta deles. Então, extremamente sofrido. Né? Quem convive com um quadro desse, né, sabe o que eu estou falando. O sofrimento do outro o tempo todo, né, tem que ter um certo tipo de cuidado consigo mesmo. Sim. Cuidar de quem cuida, né? Isso é fundamental. Eu trabalhei com uma instituição, Centro de Referência em Apoio à Educação Inclusiva, na coordenação de inclusão de educação de surdos. E uma das coisas que me chamou a atenção na filosofia foi que a nossa coordenadora me obrigava a ter atendimento semanal com a psicóloga da instituição, porque ela falou que a função que eu estava exercendo era uma função que poderia me desestabilizar e que eu precisava, para cuidar dos outros, eu precisava ser cuidada. Isso me trouxe assim, um amadurecimento muito grande em relação à minha visão que eu tenho do profissional psicólogo. É realmente muito importante. Antigamente falava de psicólogo, né? Assim, se orientasse um paciente para ir no psicólogo, assim, é perigoso de xingar na sala, né? Você está me chamando de doido, né? Você está pensando, e se falar psiquiatra, então, acho que ele tem um infarto na sua frente. Por quê? Pelo estigma que, né, nós carregamos, né? Se você for estudar aí a história da saúde mental no Brasil, é algo extremamente sofrido, triste no mundo, né? E assim, hoje a gente fala disso assim, com mais tranquilidade, né? Mas ainda é um estigma. Hoje tem pessoas, não, eu fui no meu psiquiatra e tal, fala de forma espontânea. Mas ainda é um estigma, é algo que realmente marca. Né? O pessoal, você está no psiquiatra, mas por quê? Né? Então, esse estigma e o desconhecimento sobre a patologia, ela é um dos fatores pelos baixos índices de tratamento. Eu não pus isso aqui, mas, por exemplo, dos pacientes que têm o diagnóstico de transtorno depressivo, menos de 30% chegam a fazer o tratamento. E desses 30%, menos de 10% tem um tratamento maior que 6 meses. Por quê? Pelo contexto, né? Por ter vergonha de falar que está tomando medicamento, por ter vergonha de falar que está indo no médico, né? Então, quando a gente fala sobre isso, e alguns por não saber que aquilo que ele está sentindo é um transtorno depressivo, né? Então, você perguntou, né, se podia trazer adolescente, acho que deveria, porque o adolescente, ele
A gente fala que a literácia, o conhecimento dele em saúde mental é extremamente pequeno. Por quê? Porque nós não falamos sobre isso. Né? É uma coisa que até me envergonha, mas o conhecimento médico sobre saúde mental, ele é muito pequeno. Né? Eu trabalho em graduação em 2 cursos e assim, você vê como que a formação ela é falha. Né? Nos demais cursos também. Então, nós capacitamos de forma, infelizmente, insuficiente nossos profissionais. Então, talvez a condição que nós estamos vivendo hoje é um reflexo dessa negligência que a gente teve aí por muito tempo. Né? Então, acho que tem que investir mesmo nesse conhecimento, divulgar informações, falar sobre isso. Né? E às vezes essas brincadeiras, né? Às vezes a gente faz até brincadeira de forma, né, sem malícia, com um paciente com portador de um transtorno. Se a gente soubesse o impacto que isso tem na vida do paciente, a gente jamais faria. Né? Então, pequenas brincadeiras ali, assim, é o suficiente para jogar o paciente no fundo do poço. Então... Doutor, eu tenho uma dúvida e queria uma orientação também. Eu queria saber se... Fala um pouquinho mais alto, eu não entendi. Tá. Eu queria saber se a depressão tem cura, se alguma modalidade dela tem cura. E a outro questionamento que eu queria saber, eu trabalho na área da saúde e a gente está sempre se deparando com essa questão de suicídio com adolescentes. Eu queria saber qual a sua orientação para nós que trabalhamos na área, né, da educação, como lidar com essa situação? O episódio, quando a gente fala de episódio depressivo, no adolescente, a gente fala que é a primeira manifestação que ele teve. Né? Então, o que quer dizer isso? Um paciente que vinha normalmente, né, assim, desenvolvendo normal, em certo período da vida ele apresenta um quadro, né, de depressão. Então, a gente chama de episódio depressivo. Esse episódio é passível de tratamento e de recuperação plena. Então a gente faz o tratamento, esse paciente faz uma remissão completa. Em alguns desses pacientes, você suspende a medicação e nunca mais ele vai ter um episódio depressivo. Né? Então ele teve um episódio depressivo na vida. Outros pacientes, você faz o tratamento, faz a manutenção e quando você suspende esse tratamento, ele tem uma recaída. Né? Então, dependendo desse tempo que você fala que entre o primeiro e o segundo, você fala que ele tem um transtorno depressivo. Quando a gente fala em transtorno, a gente está falando de algo mais crônico. Né? Você vai ter o tratamento, você vai ter aquela condição, ali às vezes vai ter remissão completa do sintoma, o paciente não vai sentir nada, mas ele pode ter outra manifestação. Né? Quando fala cura, assim, a gente pensa, assim, na saúde mental a gente não usa muito esse termo, a gente pensa que é algo que você tomou uma vacina, tomou uma medicação e foi extirpado, você não vai ter aquilo nunca mais. Você tem toda a condição para desenvolver um novo episódio. Depende da forma como você lida, da adesão ao tratamento, tanto medicamentoso como psicoterápico. Né? Então é uma gama de fatores. Né? Então, quando você tem só um episódio, a tendência de manifestação é menor. Agora, quando esse episódio está relacionado, por exemplo, a causas genéticas de forma mais específicas, hoje tem estudos assim, bem comprovados, por exemplo, pacientes que têm déficit de serotonina, que é um neurotransmissor associado, né, à manifestação depressiva. Esse paciente, se você não repor essa serotonina, ele nunca vai atingir a remissão. Ele tem um déficit genético. Né? Então, se você não repor isso, então provavelmente ele vai ter um tratamento pro resto da vida. Só um minutinho, eu perguntei em relação à educação, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar? Um dos produtos desse trabalho que a gente fez de mestrado vai ser o processo de conscientização. Está preparando um processo em que alguns estudantes ligados ao trabalho do curso de medicina e eu também, a gente vai fazer algumas palestras, né? E talvez essa aqui seja até um projeto piloto. Então a gente vai fornecer essas informações e fazer uma escala de visitas às escolas, divulgar. A gente tem que falar sobre isso, tem que passar esse conhecimento para o adolescente, divulgar sobre isso, suporte na escola, acho que começa por isso também, sabe? Informação. Agora, acho que as escolas, assim, a gente tem que desenvolver mais essa capacidade de acolher, de identificar esse processo. Né? O estudante, ele passa em torno de 1/3 ali de sua vida da adolescência na escola. Então, quando você identifica esse episódio lá, quando o professor ele tem essa ciência, ele tem uma maior sensibilidade para perceber que aquela alteração de comportamento, às vezes uma agressividade do aluno na sala de aula, ela pode estar relacionada a um episódio depressivo. Então, acho que tem que passar pela capacitação dos professores, né, para reconhecimento, lidar com esse assunto, falar sobre esse assunto, e dos alunos também.
né? Eu não sei qual é a sua escola, mas se você quiser pegar o contato nosso depois, né? Quando tiver tudo mais organizado, a gente vai divulgar isso nas mídias sociais. Né? Sim. Porque nós, como professores, a gente acaba recebendo todo esse impacto. Tem que ter, eu acho que tem que ter. E eu trabalho com educação inclusiva. E quando a gente tem esse olhar diferenciado, você bate o olho, você já sabe na sala o que está precisando. O que a gente percebe é que não tem esse centro de acompanhamento do PSF. Né? Geralmente só tem clínico geral ou tratamento laboratoriais e não tem esse profissional. Hoje o PSF, assim, as macro-regiões, eles são organizados para ter um profissional de saúde mental, né? Então, em alguns lugares realmente não tem. Mas acho que é fundamental.